Um país não vende alimento, mas sim segurança alimentar. Por isso é tão importante cuidarmos da sanidade dos nossos rebanhos. Há um ano atrás, o Paraná conquistou o reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. Essa conquista foi fruto de um trabalho conjunto que envolveu produtores, governos e a iniciativa privada em prol de todos os paranaenses. Agora, o desafio é erradicar do nosso território outras duas doenças que causam prejuízos milionários aos criadores de bovinos: a brucelose e a tuberculose. O enfrentamento dessas duas doenças é o tema da reportagem de capa da revista Boletim Informativo número 1562, que circula agora no final de maio, e também é o tema desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo Rafael Gonçalves Dias, que é gerente de saúde animal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. Bem-vindo, Rafael. Bem-vindo, obrigado. Satisfação estar aqui com vocês novamente. Também temos aqui a presença da Nicole Vilser, que é técnica aqui do Sistema FAEP Senai Paraná. Bem-vinda, Nicole. Oi, André. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. E o meu colega, o jornalista Antônio Senkovski. Como é que vai, Antônio? Tudo tranquilo, deixa aqui minha saudação para toda a família rural paranaense. Bom, a gente sabe que a brucelose e a tuberculose aí não são propriamente uma novidade aí no ponto de vista sanitário, né? E, Rafael, como é que essas duas doenças vêm se comportando aí nos últimos tempos aqui no Paraná? Os casos vêm aumentando, vêm diminuindo? Como que a sanidade animal vem tratando esses dois temas? A brucelose e a tuberculose, apesar de ser um programa único, né, a gente sempre está tratando as duas doenças juntas. É importante dizer que são doenças completamente diferentes uma da outra. Não tem nada a ver a brucelose com a tuberculose. São doenças distintas, agentes que causam completamente diferentes uma da outra. E a gente tem comportamentos diferentes, inclusive, das doenças aqui no estado do Paraná. Inclusive, esse ano, 2022... nós estamos completando 20 anos de programa aqui no Paraná. A gente começou em 2002 esse programa. Na época, até nós fizemos um inquérito para saber como é que estava a circulação, né, da doença aqui no estado do Paraná em 2004, 2005, depois 2007. Nós vimos que a prevalência aqui, apesar de ser baixa comparado com outros estados, é significativa. E nós voltamos a fazer esse estudo para calcular essa prevalência em 2018 aqui no Paraná. E para as duas doenças, para a brucelose e a tuberculose. E verificamos que não houve muita evolução no sentido de diminuir a incidência da doença. Então ela permanece ao longo desses 20 anos um número baixo, mas significativo, né? Então para o produtor, qualquer perda, qualquer animal que você acaba tendo que sacrificar é uma perda muito significativa. Então para nós, muita coisa se evoluiu no controle das doenças, mas a gente vê ainda que não estamos num ponto de falar de erradicação das duas. A gente tem uma certa ocorrência, incidência meio constante aqui no estado do Paraná. E apesar de ser um estado que examina muitos animais, talvez seja o estado, talvez não, é o estado que mais examina bovinos em todo o Brasil, é aqui nós aqui do Paraná. A gente ainda tem uma incidência aí significativa e uma perda que realmente os produtores sentem bastante, né? Então é algo que tem que ser melhorado cada vez mais. Você fala dessa perda, né, que o pessoal acaba sentindo na pele. Dá pra gente tentar calcular o tamanho do prejuízo econômico aí por causa dessas duas doenças? É muito difícil também a gente calcular o valor da perda, né? São doenças que causam diminuição na produção. No caso da brucelose, tem um abortamento no terço final da gestação. No caso da tuberculose, você tem uma perda na produtividade leiteira, principalmente. E além da questão de que são doenças que não têm cura. Além de serem doenças que podem ser transmissíveis para os seres humanos, são doenças que não têm cura. Então, uma vez o animal é infectado, ele tem que ser sacrificado. Então, essa perda ela é muito difícil de mensurar, porque existe a questão genética aí de animal para animal. Mas a gente tem uma estimativa, né, que nós fizemos há um tempo atrás, de cerca de 1.000 animais por ano que são sacrificados em decorrência dessas doenças. Então, assim, para a tuberculose, no Paraná a gente até tem um programa de indenização, que o governo do estado indeniza os produtores que têm esses animais sacrificados, pago 70% do valor da minha carcaça, então é um valor simbólico, não é um valor que
que está à altura do valor do animal, mas é um valor que realmente faz com que o produtor possa recomeçar ali o seu plantel numa eventual perda de muitos animais, né? Então, a gente estimou aí em cerca de 8 milhões, né, mais ou menos isso, de perdas para tuberculose, fora essa perda indireta aí da queda de produtividade, de nascimento de bezerros mortos, né, o abortamento, que esse valor a gente não tem, mas é um valor significativo também. E como é que, a quem a gente poderia acreditar, vamos dizer assim, esses números? Será que o produtor está deixando de fazer a lição de casa ou não? Ou são doenças que realmente demandam aí uma defesa sanitária mais atuante? O que seria possível de ser feito para reduzir o número de casos? São duas doenças muito difíceis de controle. Essa que é a verdade. Não existe um culpado na história, né? Então, a gente vê casos de sucesso em outros países onde levaram anos, décadas para fazer algum tipo de controle de erradicação das mesmas. Se for ver 20 anos, eu estava comentando agora que a gente tem 20 anos de programa, é recente, um programa recente comparado com outros, né? Vamos comparar com febre aftosa, por exemplo. Febre aftosa a gente vacinava contra a doença desde a década de 60, desde a década de 50, 60. Então é um programa muito mais antigo, na qual a gente está colhendo os frutos agora, né? Então foram muitos anos de programa para você ter um controle da doença em nível aceitável. Para a brucelose e tuberculose, que são doenças bacterianas e que são endêmicas em todo o território nacional, o controle exige uma série de esforços e não é num curto espaço de tempo que você vai conseguir um resultado. Então, primeiramente, para a brucelose, a gente tem uma vacinação contra a doença. É importante que os produtores estejam cada vez mais comprometidos com isso. E aí a gente tem outro problema com relação à vacinação contra a brucelose, que é a dificuldade daquele produtor que tem uma ou duas bezerras conseguir essa vacinação, né? Que é uma vacina viva e somente médicos veterinários podem fazer essa vacinação. Então, nem sempre o produtor que tem uma bezerra ou duas bezerras conseguem esse veterinário para fazer a vacinação. O período também da vacinação ele é bastante curto, né? Então são fêmeas de 3 a 8 meses de idade que tem que ser vacinado. Depois desse tempo, passou a idade, já perde um pouco esse controle, né, com relação à doença. E para tuberculose, nem isso nós temos, né? A única forma da gente controlar a tuberculose é examinando os animais e retirando aqueles animais positivos do plantel. Então, são duas frentes aí importantes, que é a vacinação na brucelose e a testagem dos animais na tuberculose. Sempre que o produtor for adquirir animais, é importante que ele adquira animais sabidamente negativos para poder não incorporar um animal aí, de repente, positivo e contaminar o restante do rebanho. Rafael, já que você mencionou a aftosa, né, a gente tem também uma data de comemoração agora, um ano, no final agora de maio, completa um ano que a OIE reconheceu o Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação. De que maneira que esse certificado e o fato de o Paraná estar agora, de certa forma, blindado em relação ao seu território, né, que há uma questão de uma limitação da circulação de animais aqui, né, de outros estados, isso ajuda em alguma maneira o combate também à brucelose, à tuberculose? Sem dúvida. A gente costuma dizer que a febre aftosa é um programa estruturante, no sentido de ele é uma doença que serve como um termômetro para o mundo, né? Então, os países que controlam bem febre aftosa, os países que são livres de febre aftosa sem vacinação, principalmente, são considerados países que têm um bom serviço veterinário oficial. E a gente vê historicamente, aqui no Brasil principalmente, que o serviço de defesa, né, na qual a gente trabalha, ele sempre foi pautado, sempre foi estruturado em função da febre aftosa. Então, é contratação de veterinários, é contratação e construção de estruturas físicas, todo esse trabalho de vigilância para a doença, que acaba indiretamente também afetando positivamente as outras doenças que a gente controla, né? Então, a gente tem outras doenças endêmicas no nosso território, como a brucelose, tuberculose, a raiva. A gente tem a vigilância para outras doenças de outras espécies, como a peste suína clássica, africana, influenza aviária na avicultura, que tudo isso permeia com certeza a estrutura, aproveita da estrutura que a febre aftosa tem para trabalhar esses outros programas, né? Então, a brucelose, tuberculose, sem dúvida nenhuma, ela é bastante afetada positivamente nessa estrutura que a febre aftosa deixa.
Então a gente está comemorando agora 1 ano de área livre sem vacinação, é um marco histórico aqui para o estado do Paraná. Muitos investimentos estão sendo feitos aqui no estado. O retorno também ele não é imediato, mas é um processo, uma construção que a gente vem, inclusive, acompanhando algumas missões de outros países que estão já acontecendo aqui no Paraná em função dessa retirada da vacinação. E esses países que vêm aqui para comprar os nossos produtos, né, por exemplo, a Coreia do Sul, o Japão, entre outros, eles enxergam a febre aftosa, né, com essa questão da retirada da vacinação, mas já começam também a questionar como anda os outros programas como a brucelose e tuberculose. Né? A própria Rússia mesmo é um dos países que importam muitos produtos do Paraná, e eles questionam bastante as propriedades, a origem das propriedades, e o fato delas terem ou não ter a ocorrência da brucelose e tuberculose. Então isso é um limitante, é um limitador que vai acontecer cada vez mais, e nós temos que correr atrás e nos prepararmos aí para ter uma situação como é a da febre aftosa, uma área livre também de brucelose e tuberculose, quem sabe. Aproveitando o gancho nesse lado positivo da retirada da vacina de febre aftosa e corroborando com a ideia da brucelose e tuberculose, a gente pensa que a partir do momento que o produtor para de vacinar para a febre aftosa, ele pode colocar esse investimento, esse dinheiro que ele ia gastar nesse momento de vacinação para a febre aftosa, agora no controle dessas doenças, né? Então, investir no protocolo vacinal para a brucelose, ter um controle dos exames para essas duas doenças. Então, também vem junto com isso que o Rafael falou e traz mais esses benefícios para controle de outras doenças, a exemplo dessas duas. E do ponto de vista econômico também, Rafael, você comentou a questão da Rússia, né, em relação às restrições aí de produtos de área onde tem a brucelose e tuberculose. A exemplo da aftosa, que a gente sabe que o nosso status agora abre mercados que pagam mais pela carne certificada, né? A hora que a gente conseguir erradicar essas doenças daqui, a gente pode conquistar mais mercados também? Sem dúvida. Um novo nicho que o Paraná vem trabalhando muito forte aqui, inclusive os estados do Sul principalmente, é a questão do leite. Então nós somos uma meca do leite aqui, os 3 estados do Sul. O Paraná é um dos maiores produtores de leite, e a gente já para todos os produtos de origem animal, a gente já passou daquela fase de quantidade, de disponibilização de quantidade de produtos, assim. A gente já está numa fase de exportar qualidade, né? Exportar segurança alimentar. Então isso é o novo nicho que vem crescendo a nível mundial. Os países que importam os produtos, eles não querem mais commodity, eles querem segurança alimentar, eles querem saber a origem daquele produto que eles estão comendo. Há muita cobrança na questão do bem-estar animal, do uso racional dos antimicrobianos, da questão da segurança alimentar, e doenças como a brucelose e tuberculose, sem dúvida nenhuma, né? Isso vai ser um limitador importante, na qual o cara que vai consumir esse leite Paraná lá na Europa, ele vai querer saber se a vaca da qual ele está consumindo aquele leite, se ela já teve alguma doença, principalmente como foi feito o tratamento. Então toda essa rastreabilidade não é uma questão de futuro, é presente, e a gente não tem como escapar disso. E Nicole, você que conhece aí o Paraná, que conhece o interior do estado, acompanha aí a atividade dos nossos pecuaristas, o que você tem notado? O nosso produtor está sensibilizado para essa questão? Ele sabe da gravidade dessas duas doenças? Eu acredito, André, vendo o que a gente tem acompanhado, que o produtor ele conhece a doença, ele sabe do problema que ela é, mas ainda ele não trata ela com tal relevância, com tal importância. Então, muito como o Rafael falou, nesses 2 inquéritos realizados, né, nesse espaço de tempo, deveria ter diminuído a prevalência dela no estado. E isso vem muito pela conscientização do produtor. Além do que, a hora que ele é ressarcido pelo animal, que tem que ser abatido, não compõe, às vezes, o valor genético que ele investiu, ele tem que saber a responsabilidade muito junto nessa rastreabilidade da segurança alimentar. Então, ele não está prejudicando só a ele mesmo, ao seu rebanho, mas ele está prejudicando a sociedade em ter um animal compatível com transmissão de zoonoses, no caso. E uma zoonose que pode até transferir ela para um funcionário, até para o próprio produtor, né? Sim, exato. A zoonose, a gente, até traduzindo, né, o que ela é uma doença que ela é transmitida do homem para os animais e vice-versa, dos animais para o homem.
Então, a gente coloca em risco não só o produtor, não somente o dono do animal, mas toda a população, toda a parte civil que rodeia esses animais, seja um empregado, um trabalhador, um consumidor desses produtos, né? Então, toda essa cadeia é atingida. E por falar em cadeia, Rafael, quem que participa desse movimento de prevenção? Os veterinários, os produtores? Qual que é o papel de cada agente dentro dessa cadeia? O Programa Nacional de Brucelose e Tuberculose talvez seja o único que nós temos que ele é praticamente todo terceirizado. Ele não está na mão do Serviço Veterinário Oficial, não está na mão do Estado, né? Nem da União, nem daqui da PAR, no caso dos produtores do Paraná. Então, todo o controle das doenças, tanto para a brucelose e tuberculose, ela está na mão dos produtores rurais e dos veterinários autônomos e da iniciativa privada. Nós apenas acompanhamos esse processo, cobramos as vacinações, né? Inclusive isso é um limitador, por exemplo, para transporte dos animais. Mas, de qualquer forma, o controle da doença é praticamente 100% terceirizado. Então, só aqui no Paraná nós temos quase 900 veterinários habilitados para exame de brucelose e tuberculose, e nós temos mais de 2.000 veterinários credenciados para fazer a vacinação contra a brucelose. Porque já que é uma vacina viva, como eu disse, tem que ser uma vacina um pouco mais controlada. Mas a gente tem profissional, então, em praticamente todos os municípios que fazem exame, que fazem a vacinação. Tem bons programas de prefeituras com incentivo e até subsídios para fazer os exames e a vacinação. Temos um programa de certificação de propriedades livres de brucelose e tuberculose aqui no Paraná, no Brasil todo, mas aqui no Paraná a gente tem quase 100 propriedades que têm esse certificado, uma certificação realmente que a gente faz com base nos exames anuais dos animais, né? Além disso, os produtores que entregam leite também eles são obrigados a fazer exames anuais dos animais para poder fazer a entrega do leite nos laticínios. Então, assim, é um programa que está bastante estruturado, né? A gente vem modificando bastante ao longo desses últimos anos para melhorar os controles, mas ainda nós precisamos de algo mais aí para diminuir essa prevalência da doença. Bom, tem a questão também, né? Eu tive a oportunidade de conversar com a Helenice Aparecida Amorim, lá que é a coordenadora do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovinas, da ADAPAR também. E nós, junto com a ajuda dela, a gente preparou, então, uma questão aí, um material dentro do boletim informativo 1562, que está no ar já no nosso site, falando aí, então, de coisas que os produtores têm que fazer dentro da propriedade também, né? E uma coisa que me chamou a atenção que é muito comum, né? Eu que morei um tempo na área rural, sei, essa coisa de você, me empresta uma corda pra ir lá, não sei o que, a minha corda, tô sem minha corda, e na corda, às vezes, a pessoa pode estar levando o vírus pra dentro da sua propriedade. Então tem uma série de coisas que estão listadas ali, que parecem ser inofensivas, eu acho que a gente ficou muito mais sensibilizado a isso agora na pandemia de Covid, né? Que a gente voltou a lembrar que, na verdade, o vírus não tem perna, quem tem perna é a gente que leva o vírus pra lá, pra cá, né? Então é a mesma coisa, então a gente tem que ficar atento porque o vírus está nos animais, está na gente, né? E qualquer coisa fora do padrão ali, que às vezes é uma atitude banal que a gente tem, emprestar uma coisa ou outra, a gente está levando o vírus para a propriedade. Então eu recomendo muito a leitura desse material que relembra coisas importantes na hora de combater esse vírus que é invisível, mas que está circulando por aí toda hora, né? Toninho, só vou fazer uma complementação na sua fala. A brucelose e tuberculose são bactérias, sim, não claro. Vírus, né? Sim. A gente tá com o Covid aí em alta, tá tratando ele, mas são micro-organismos, né? Os vírus, os fungos, as bactérias, então todos eles devem ser protegidos e bem planejados com essa questão dos fômites aí que você citou. Então vale muito a leitura no boletim. E pelo que vocês estão falando, passa por uma mudança cultural também, né? Do produtor fazer bem isso que o Antônio ressaltou, né? Tomar cuidado com esse tipo de atitude, às vezes um pouco banal, mas que tem um risco de contaminação. Ou seja, tem que convencer aí muita gente que são doenças perigosas, causam prejuízo e que podem ser combatidas aí com relativa facilidade, talvez? Como qualquer outra doença, ela não surge nas propriedades rurais, a doença entra da porteira, pela porteira, né? Então pela entrada principal da propriedade.
E pelos estudos que a gente tem acompanhado nesses últimos anos, aqui no Paraná principalmente, o principal meio de entrada de uma doença na propriedade é a introdução de um animal positivo no plantel. Então, isso realmente a gente vê às vezes produtores perdendo 50%, 60% dos animais, porque em algum momento ele trouxe um animal positivo para dentro da sua propriedade. E não testou antes. Então, esse é um gargalo bastante importante que o produtor só sente quando ele perde, né? Então, um animal, qualquer que seja o valor genético que ele tem, a partir do momento que ele está positivo, seja para brucelose ou tuberculose, ele não vale mais nada. Então é uma perda absurda isso para o produtor. Então você imagina um produtor perder 100, 200 animais, uma pancada só, realmente é algo até às vezes difícil de se reerguer. Por mais que tenha essa indenização que não cobre absolutamente os prejuízos, é necessário que o produtor tenha muita consciência na introdução desses animais, animal vindo de outros estados, outras propriedades, que façam um teste lá na origem, refaçam um teste na propriedade, para ter certeza que esse animal não é um animal positivo. E para tuberculose, em especial, a gente tem alguns casos ainda que são animais testados mais de uma vez, o animal não apresenta os sinais. Aliás, são duas doenças que você não vê que os animais estão doentes, então você vê aquela vaca gorda, bonita, e na verdade o animal está com uma doença que não tem cura e que realmente... A vaca não fica tossindo? Não. Então você, para chegar numa situação crônica da doença, de emagrecimento e de debilitação, isso vai muitos meses, anos. Nisso já foi o plantel inteiro contaminado. Então, assim, não tem outra forma. É vacinação das fêmeas para brucelose, para dar uma imunidade ao animal, e testagem dos animais negativo para tuberculose. Então a gente não tem segredo no controle das doenças, mas mesmo assim a gente vê muita negligência com relação a isso. Às vezes o produtor acaba não tendo esse cuidado e o prejuízo é grande. Cabe aí aquele ditado, né? O que é barato às vezes sai caro. Até desconfiar de um animal que está sendo ofertado muito barato, né? Em umas condições diferentes de mercado. Porque, como o Rafael falou, é um animal que, após positivado, ele não tem mais valor econômico. Então, às vezes, a gente vê mercado com os animais muito barato e pode ter essa consequência. Isso pode ser também levar a uma outra situação que, às vezes, o produtor não notificar o caso da doença por medo de não ser indenizado ou por querer ganhar uma vantagem ali rapidamente. Isso também é uma questão cultural que tem que ser trabalhada, na opinião de vocês? Sim, com certeza. E cabe muito nessa situação, né, da gente ver por que a doença ainda está aí. Além dela ser uma doença muito silenciosa, muitas vezes ela não ter sintomatologia clínica, então precisa muito desse controle mesmo de testagem dos animais. A palavra rastreabilidade, ela volta ao tema, porque você tem que saber de onde está trazendo os teus animais, de onde está trazendo os teus insumos alimentares, insumos para vacinas, para medicamentos. Então, ter todo esse controle, né, bem adequado. E o Rafael, você comentou que entra pela porteira, né, essas doenças. Existe também, uma pergunta de leigo, hein? Existe caso, às vezes, do produtor, às vezes está contaminado e ele acabar contaminando os animais? Existem casos assim de produtor com Mycobacterium, tuberculose, né, que é uma doença que nos seres humanos melhorou bastante esse controle, né? Isso é uma doença que no começo do século passado, principalmente, matou muita gente. E a medicina humana, para a medicina humana existe tratamento, né? Um tratamento difícil, inclusive, de antibiótico terapia, não é fácil até hoje. São algumas semanas de antibiótico e você tomar muito tempo antibiótico, existem uns efeitos colaterais, mas a medicina humana evoluiu bastante no controle da tuberculose. De qualquer forma, os Mycobacterium são alguns, essa transmissão ela pode acontecer sim, né? Então, tanto dos animais para os seres humanos, quanto dos seres humanos para os animais. De qualquer forma, sempre que houver positividade de um ou de outro, tem que ser feito isolamento, né, entre pessoas, entre animais. E no caso dos animais, os animais têm que ser sacrificados quanto antes, e não há aproveitamento aí da carcaça, do leite. Isso, infelizmente, a perda é total. E só sobre essa situação de transmissão, André, por isso que a vacina de brucelose ela só pode ser aplicada por médico veterinário habilitado, porque por ela se tratar de uma vacina com cepa viva, até com o pique da agulha contendo gotículas da vacina, a gente pode se autocontaminar.
Então, a aplicação dessa vacina nas bezerras, ela é feita com todo o protocolo de EPI e cuidados, justamente por essa situação, porque a gente pode pegar, inclusive, não só do animal, mas também nesse momento da imunização. E por que só vacina as fêmeas? As vacinas, porque assim, a brucelose, ela tem uma predileção pelo sistema reprodutivo feminino, então ela vai se alojar lá e é lá que ela vai se reproduzir. Nos machos isso já não acontece. O macho ele tem um papel na transmissão da doença, mas ele não alberga as bactérias e não tem essa manifestação. Então é feita a vacinação nas fêmeas, isso vai garantir uma imunidade do animal pelo menos até uns 2, 3 anos, né? E no caso da brucelose, da tuberculose, como eu disse, a gente não tem uma vacinação para a doença ainda. E a brucelose, até os machos não são vacinados, eles se tornam sinalizadores no campo. Então, porque uma característica muito expressiva de brucelose em machos é o aumento do testículo. Então, é uma situação que a gente acaba tendo ele como um fator sinalizador no rebanho também. E vamos dizer assim, o camarada fez um teste, notou que descobriu lá que tem alguns animais contaminados. Qual que é o primeiro passo que ele deve tomar? Esse é um ponto importante, assim, até a gente discute bastante os testes hoje empregados para brucelose e tuberculose, e esse é um outro ponto também que a gente pode discutir um pouco mais. São duas doenças que os países que a gente considera assim, que tem um controle um pouco melhor da brucelose e tuberculose já não tem tratado mais, não tem evoluído nos métodos de diagnóstico das doenças. Então hoje, né, a título de testes oficiais, a gente está para tuberculose e para brucelose, a gente está empregando testes da década de 70, que muito pouco evoluiu, né? E esse é um outro problema para controle das doenças também, né? E são testes feitos a campo, não é feito no laboratório, principalmente para tuberculose. Faz inoculação, volta depois de 72 horas para fazer a leitura dessa inoculação na prega do animal. E quando não é bem executado, isso pode dar um falso negativo ou até um falso positivo. Então, os testes eles devem ser feitos com muito critério. Por isso que é feito todo um curso para o veterinário, apesar do veterinário já, né, sair da formação acadêmica já com essa expertise, mas ele tem que fazer uma especialização, um curso rápido ali para fazer esse diagnóstico. E aí, depois que é feito essa habilitação, é um curso, ele está habilitado para fazer esses exames a campo. Ele vai a campo, faz os testes, e a partir do momento que é encontrado animal positivo no plantel, ele comunica a DAPAR, né, o produtor isola esses animais, e a gente tem alguns retestes para ser feito, né? O produtor tem a opção de retestar os animais para ter certeza se ele é positivo ou não, e no caso sendo positivo, ele tem que fazer a eliminação dos animais. Aqui no Paraná a gente começou a fazer a indenização somente para os animais que são encaminhados para um abatedouro, para não ter que enterrar esses animais na propriedade e não ter a questão ambiental também comprometida, e tem funcionado bem aí nos últimos anos o envio desses animais para o abatedouro. Ah, perfeito. Rafael, a gente sabe que uma das estratégias aí para manter a vigilância sanitária atuante é o cadastro de rebanho, né? E como é que está essa questão? A gente sabe que está no prazo, aí o pessoal devia estar cadastrando. Como é que está avançando isso aqui no estado? Uma vez por ano os produtores têm que fazer a atualização do seu cadastro, né? Trazer informação para a DAPAR do que ele tem na propriedade rural. Essa campanha de atualização de rebanho acontece sempre nos meses de maio e junho, então nesse momento nós estamos em curso com a campanha de atualização aqui no estado do Paraná. Hoje eu andei verificando, a gente está com cerca de 20% das propriedades já com atualização realizada, um número que é considerável até dentro do esperado para esse período. A gente sabe que os produtores normalmente deixam para os últimos dias, né? Então a campanha vai até o dia 30 de junho. Os produtores que não fizerem a atualização do seu rebanho terão o cadastro bloqueado para emissão de GTA e poderão até receber uma multa depois desse período. A gente espera que os produtores façam o quanto antes essa atualização, é gratuito, o produtor só faz a informação do que ele tem na propriedade, seja bovinos, búfalos, ovinos, caprinos, suínos, cavalos. Todos esses produtores são obrigados a fazer a declaração uma vez por ano. E lembrando, né, ao nosso ouvinte que os sindicatos rurais, aí não são todos, mas uma boa parte deles pode ajudar você nesse cadastro. Então procure aí o site da Federação da Agricultura, do Senar, para ver quais os sindicatos rurais aí que estão aí credenciados para fazer esse trabalho aí de ajudar o produtor a fazer o cadastro do seu rebanho, né? E, Nicole, eu queria perguntar uma coisa para você. Como que o sistema FAEP e Senar, principalmente o Senar, né, podem contribuir para o enfrentamento dessas duas doenças?
a gente sempre preconiza que você deve conhecer o que você está tratando, né, André? Então é importante que o produtor conheça sobre essas doenças, conheça os protocolos que elas devem ser seguidos, e para isso o Senar tem algumas capacitações, alguns cursos em catálogo que podem ajudar. Como, por exemplo, cursos para bovinos de corte, o curso de boas práticas em propriedades leiteiras e o curso de sanidade também trata sobre esses assuntos. Beleza! Bom, gente, nosso tempo está ficando por aqui. Quero agradecer muito aí os convidados, o Rafael, a Nicole, o Antônio. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E dizer para você que está ouvindo esse episódio que se tiver o interesse de ouvir outros episódios desse programa, basta acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá ali na aba Notícias você encontra ali o link para ouvir todos os episódios do nosso podcast. Você pode ouvir na internet ou então nas plataformas aí do Spotify, no YouTube e também no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Então você baixa gratuitamente e pode ouvir podcast, receber cotação, previsão do tempo e muito mais informação da nossa agropecuária. Então é isso, um grande abraço e até a próxima!